Pessoas, bem-vindos ao meu canal. Já curte aí, se inscreve, comenta, me xinga, fala que eu tô zoado de blusa, tá frio pra caramba em São Paulo e é isso aí, roda a vinheta. Bom, nesse vídeo eu vou abordar o materialismo histórico dialético de Marx, a escola de Frankfurt, como o discurso molda a realidade e por que a nossa batalha se tornou uma batalha pela narrativa e não mais uma batalha campal, uma batalha física. Eu começo esse vídeo com Karl Marx. Como eu tenho preguiça de ler biografias, você pode buscar no Wikipedia Karl Marx e ver o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, onde ele nasceu, onde ele morreu. Esse não é o intuito desse vídeo. Mas a principal obra de Karl Marx na área de sociologia e filosofia seria o materialismo histórico dialético. O que é isso, né? Dialética é sempre um conflito. Então, no materialismo histórico dialético, ele utiliza um método para analisar um conflito. E qual seria este conflito? Histórico, que se refere ao estudo da história, ou seja, ao estudo de acontecimentos passados. E materialismo refere-se, nesse caso, a propriedades, a bens. Então, o que Marx conclui? Marx conclui que a história ela é baseada no conflito entre as pessoas que têm e as que têm menos bens e propriedades. Então, para Marx, você pode estudar a natureza humana, e aí entra a parte de filosofia nisso, estudar a natureza da sociedade, estudar a história da sociedade, a partir de uma análise histórica de como se dá esse conflito e de como se solucionam esses conflitos. E aí está o grande erro de Marx. Ele aponta, com base nessa história, que ele diz que é a base do estudo, que a solução seria você inverter essa lógica. Então, se o conflito sempre foi entre pessoas que têm mais material, mais bens de capital e pessoas que têm menos, você vai intervir nesse conflito para fazer com que essas pessoas que têm menos tenham mais e essas pessoas que tenham mais tenham menos, e assim você igualiza a sociedade. E isso é o socialismo científico, ou também conhecido como socialismo marxista. E essa é a grande pauta de estudo da escola de Frankfurt desde então. E sabe-se que a escola de Frankfurt influenciou no mundo inteiro, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, influenciou uma série de pensadores, como Adorno, como Walter Benjamin, uma série de sociólogos principalmente. E com isso, você tem a luta pela construção de uma narrativa baseada no materialismo histórico dialético. Não é? Surgem as revoluções comunistas em diversos países, como na União Soviética. Você tem uma série de fatos históricos, de tentativas aí de você trazer esse conflito, né, esse confronto que Marx descreve para a sociedade, essa solução do confronto como Marx prevê na sociedade. E obviamente não deu certo porque não se pode prever a ação humana. E, bom, Marx já foi refutado por vários outros autores, não é o tema deste vídeo. O tema deste vídeo é a narrativa. Pois bem, assim como Marx prevê que a única solução para essa problemática seria a influência, a intervenção estatal de forma a equalizar a situação, até hoje, muitas pessoas em qualquer situação, e principalmente filósofos, economistas, sociólogos, trazem o Estado como solução para tudo. Então, economista liberal lá, que está defendendo a impressão de dinheiro, ele diz que não vai ter inflação. Por que ele diz que não vai ter inflação?
Porque na hora que os preços começarem a subir, é só subir a taxa de juros. E aí o Estado intervém e aí não rola inflação. Cara, isso é uma ignorância extrema. Primeiro porque a definição clássica de inflação é o aumento do o aumento da base monetária. E com o aumento da base monetária, a defasagem do valor do dinheiro. Então não são os preços que sobem, é o dinheiro que vale menos, porque o dinheiro é só um termômetro da economia. A definição atual de inflação, de que há o aumento de preços que muitas pessoas usam, é uma definição totalmente deturpada, porque não faz sentido você analisar a economia a partir de produtos. Faz sentido você analisar a partir da moeda, porque ela é o termômetro da economia. Ela é um instrumento que serve para isso. Então, se você tem a inflação de um produto, isso pode significar milhares de coisas e não uma intervenção econômica, e não uma intervenção monetária. E isso influi no sentido de que, às vezes o inverno destruiu uma safra inteira de tomate, e aí o preço do tomate vai ser mais caro. O que houve? Houve uma deflação na oferta do produto. Você teve a redução da oferta do produto. E com isso, o produto se tornou mais escasso do que o dinheiro e ele passou a valer mais. Porque tem mais pessoas procurando do que pessoas que poderão comprar. Então o preço dele vai se elevar para equilibrar essa balança. Isso é a inflação agindo. Certo? Só que não é a inflação agindo de acordo com a impressão do dinheiro, é a inflação na produção do tomate. E quem que pode resolver isso? O produtor de tomate, não é o Estado. Então não é um instrumento da economia da macroeconomia, é um instrumento estatal, não é uma forma de você analisar uma sociedade, não, é uma forma apenas de dizer, olha, essa sociedade tem uma demanda alta por tomate, por isso que eles estão pagando R$9 o quilo, então eu vou plantar tomate para ganhar dinheiro. Certo? Então não faz sentido fazer esse conflito entre as definições de inflação como base, expansão da base monetária ou aumento de preços. Não faz sentido. As duas são uma coisa só. A inflação é o aumento de algo. E qual é a consequência da inflação? Uma deflação. Como a moeda é o termômetro da economia, o aumento da quantidade de moedas disponíveis para a sociedade faz com que haja uma deflação do valor dessa moeda. Porque tem mais, você vai precisar de um saco de dinheiro para comprar um pão. Pois bem, essa batalha pela narrativa, que é o que os marxistas trouxeram para o campo acadêmico, ela se tornou muito forte no mundo inteiro a partir da Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades noticiadas pelo exército nazista, atrocidades do exército nazista noticiadas, e isso levou a uma narrativa na qual você precisaria de um Estado para intervir. Mas o Estado não pode intervir em outro por princípios. Você tem a soberania estatal. Você não tem que a Inglaterra pode intervir na Alemanha. O máximo que a Inglaterra pode fazer é um embargo econômico à Alemanha. E aí você teve essa narrativa de que há um apelo por um ente centralizador que vai resolver tudo. E com isso você teve a criação da ONU, você teve a criação da OMS, você teve a criação da OMC, que são agências da ONU, que seria um grupo de representantes dos principais estados que vai coordenar como que os estados vão se relacionar. E mesmo assim eles não têm autonomia para uma sanção muito maior do que um embargo. A única diferença é que eles podem promover um embargo com vários estados aderindo. Então, ao invés da Inglaterra fazer um embargo à Alemanha, a Inglaterra se une à França, à Turquia, a sei lá quem mais, e faz o embargo à Alemanha do mesmo jeito. E a Alemanha perde muito mais dinheiro com isso. Então ela tem um interesse em manter essa cúpula da ONU sempre próxima a ela. Mas você vê que isso é uma mentalidade estatizante. Você precisa de uma solução dada por um ente centralizador. Você não acredita na razão, você acredita que há um julgador ali. E isso é o perigo. Pois bem, por que eu dei essa introdução longuíssima para este vídeo? Porque nós estamos vivendo um período destes. Você tem diversos discursos inflamados sobre a tal da pandemia. Eu tenho um vídeo em que eu falo algumas motivações, tanto para inflacionar o discurso, quanto para deflacionar o discurso. Eu vou usar esse termo porque é legal.
Mas não só essas, você tem N motivações. Eu estava conversando com um amigo meu que é bancário e ele comentou comigo. Primeiro, os bancos são os principais doadores de campanhas no Brasil todo para governadores, presidentes e afins. Segundo, os bancos são os donos das maiores empresas de seguro de vida. Terceiro, nenhum seguro de vida prevê a cobertura em caso de pandemia. Ou seja, você tem mais uma motivação para inflacionar o discurso. Quanto mais casos você tiver na certidão de óbito suspeita de coronavírus, mais casos o seguro de vida não vai cobrir. Veja só que beleza. Então, se eu estou num estado em que o Itaú, dando um exemplo de um banco que tem uma ligação íntima com um partido, que tem até um estado que tem um governador, para mim é muito interessante que tem um monte de gente morrendo de Covid. Primeiro, na hora que isso acabar, e vai acabar porque é um vírus, e vírus, a nossa imunidade se adapta a eles e acabam se tornando inofensivos. Quando isso acabar, eu vou ser o herói, porque eu ajudei vocês, proibindo as pessoas de saírem na rua e tendo que usar máscara e etc. E outra, o meu doador, que é o banco, vai estar super satisfeito porque ele economizou milhões de reais com os seguros de vida que ele se comprometeu a pagar, mas que não teve que pagar por causa dessa palhaçada. Então, assim, as narrativas são diversas. O meu vídeo não foi taxativo, foi apenas exemplificativo. Mas voltando ao assunto da narrativa. Qual é o problema dessa narrativa na qual todo problema que surge você precisa de um Estado para intervir, você precisa de um ente centralizador para intervir? Hoje nós vivemos uma situação absurda. Eu sou de São Paulo, né, paulistano, da capital, e nós temos 2 ditadores impondo regras absurdas em São Paulo o tempo inteiro. Nós temos o Dória, com aquele ego infladíssimo, né, que tem que passar na TV todos os dias. Todo dia, entre meio-dia e 1 da tarde, você vê o Dória por meia hora, 1 hora na TV, fazendo anúncios de como ele, com aquele botox maravilhoso, está salvando a sociedade, de como ele está protegendo você do grande inimigo, que é o vírus, e que o Bolsonaro está colocando vírus em você, porque o Bolsonaro... Eu não defendo o Bolsonaro, eu quero mais que o Bolsonaro se for. Mas então, o Dória passa na TV todos os dias, fazendo diversos anúncios. Ele anunciou que todos os comércios em São Paulo seriam fechados, né, com raríssimas exceções, como farmácias, alguns supermercados. E no meu vídeo eu falo disso, no meu vídeo criticando a Globo e a mídia em geral, eu falo disso porque o risco de você se contaminar em um mercado lotado ou em um banco lotado é muito maior do que você se contaminar em um comércio pequeno local, né? Não há nem lógica em sugerir que o comércio que atende 10 pessoas por dia feche e o banco que atende milhares de pessoas por dia permaneça aberto. Não há uma isonomia aí, há apenas um discurso alarmista. Pra quê? O que eles ganham com esse discurso alarmista? Muita gente me pergunta isso. Por que você defende que eles fazem um discurso alarmista? O que eles ganham com isso? Bom, como eu expliquei desde Marx, você tem uma mentalidade que sempre que surge um problema, a solução é mais Estado. Então, sem perceber, as pessoas estão com medo. E com esse medo que a TV coloca em você, que os políticos colocam em você, o Jornal Nacional hoje é o quê? Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Bolsonaro, coronavírus, Bolsonaro, boa noite. É isso. Eles não falam de outra coisa. No Brasil nós temos 60 mil homicídios por ano. 60 mil homicídios por ano. Nós tivemos 7 mil mortes de coronavírus. É lógico, eu não estou comparando. Toda morte é terrível, para os parentes principalmente, para quem perde a pessoa principalmente. Mas vamos lá. Supondo que essas 7 mil mortes sejam mesmo por coronavírus, o que, bom, os números são bem estranhos, não é? Afinal, não se tem mais morte no Brasil de tuberculose, pneumonia, não existe mais, é só coronavírus. E já morreu muita gente dessas 2 doenças, até mais do que esses 7 mil que morreram nos últimos 3 meses. Mas, ignorando completamente esses fatos, vamos comparar apenas números. 70 mil pessoas morrendo por homicídios. O jornal não faz
nada, discurso triste nenhum, não, comoção nenhuma, não apoia medida totalitária nenhuma contra isso. A única medida totalitária que eles apoiam é o desarmamento, como se as pessoas armadas fossem responsáveis pelos homicídios, e não uma mentalidade agressora. Porque o homicídio ele é resultado de uma mentalidade agressora. A arma não mata. Quem mata é uma pessoa. E o problema não é a arma, o problema é essa pessoa. Porque ela pode matar com a arma, pode matar com uma faquinha de rocambole, ela pode matar com um aspirador de pó, ela pode matar de diversas formas. Se ela quer matar, infelizmente, não é o Estado que vai impedir. Mas o Jornal Nacional fala como se fosse, né? Então eles ficam lá, coronavírus, Bolsonaro e coronavírus, morreram tantas pessoas, não sei o que. Os enterros estão sendo feitos por escavadeiras, estão enterrando caixões empilhados, e tananã, tananã, tananã. A análise de números é que houve um aumento de mortes. Sim, é uma doença que está surgindo aí, uma pandemia. Mas não é um momento tão significativo a ponto de justificar esse discurso de medo que eles colocam. Mas o que traz esse discurso de medo? Esse discurso de medo, ele molda a sociedade a implorar por mais Estado, a implorar por soluções de um ente centralizador e agressor que vai chegar como um herói e vai salvar a sociedade desse perigo. Então, se você me proíbe de sair de casa, você está me fazendo um favor, porque eu não sou racional o suficiente. Na verdade não é nem isso, na verdade eu sou racional o suficiente, mas o meu vizinho não, e o meu vizinho saindo ele vai me pôr em risco. Cara, não é o Estado que resolve isso. A primeira coisa que é preciso entender é isso. O Estado não resolve problema nenhum. O Estado cria problemas. Aí o desgraçado do prefeito fecha as principais vias. Nem tá tendo trânsito, porque pouquíssimas pessoas estão indo trabalhar. Muita gente entende a gravidade da situação da pandemia e muita gente quer se preservar. Quem pode faz home office, quem pode dá um jeito. Nem todo mundo está indo trabalhar e o trânsito é minúsculo. Em São Paulo você está tendo um paraíso. Se você quiser cruzar a cidade, em 15 minutos você cruza, o que não acontece nem nas férias. Aí você tem a imagem da ambulância que não conseguiu passar na Radial Leste e, bom, um atendimento que era para ter sido feito rápido levou muito mais tempo para ocorrer. Por quê? Porque tem um imbecil do prefeito idiota desse Bruno Covas que defende uma blitz educativa. Fala se isso não é um discurso de medo. Fala pra mim. Eu tô viajando, chapéuzinho de alumínio, eu tô viajando. Porque eu viajo quando eu falo que há uma motivação para que haja uma narrativa de medo, em que isso só vai implicar em uma sociedade que só quer mais Estado, em uma sociedade de gado. Um bando de gado numa cerquinha. Sabe por que o Ministério da Fazenda chama Ministério da Fazenda? Porque você é gado. Há toda uma tentativa de legitimação psicossocial do Estado, ou seja, o Estado tenta o tempo inteiro te mostrar o quanto ele é importante, o quanto ele é necessário. E esse discurso de Marx, por mais que ele seja inválido, por mais que ele seja... Na verdade não é nem de Marx, vem desde Rousseau essa bosta, mas eu não quero me aprofundar nisso. Por mais que ele seja uma falácia, ele é extremamente conveniente para essas pessoas que vivem de roubo. Eles são parasitas, eles vivem de sugar a sua energia, o seu patrimônio. Você acha que ele liga se ele está sendo coerente? Ele não liga. Ele não liga. Ele é um mentiroso profissional. O político, qualquer político, é um mentiroso profissional, é um parasita. Ele só quer saber de que você tenha medo dele, que você idolatre ele de certa forma, que você sinta que você precisa dele para resolver os seus problemas. O tecido social é responsabilidade nossa. São indivíduos conectados. Nós devemos resolver as situações. Não é o Estado. Quando ele proíbe o aumento de preços do álcool gel, da mascarazinha, essa porra toda, ele intervém de forma a atrapalhar com que nós resolvemos esses problemas. E aí ele se coloca numa situação na qual ele arranca sua perna e te dá uma cadeira de rodas sem rodas, para que você fique lá implorando para que o Estado te ajude de alguma forma. Porque, nossa, ele não pode ser ruim, ele me deu uma cadeira de rodas sem rodas.
Não, você quer exemplo melhor de como essa mentalidade ela se apossou do nosso contexto social? Fala pra sua tia que você abriu uma empresa, ela vai falar: "Oh, meu filho, tem certeza? Poxa vida, mas aí você não tem CLT, não é mesmo?" Ou então: "Meu filho, a prefeitura aqui da cidade do lado abriu um concurso, por que você não tenta? Tem estabilidade, você vai ganhar mais e vai ter estabilidade." Você vê que o discurso de que o Estado é necessário e se faz necessário é tão forte que até dentro das famílias as pessoas: "Olha, o governador proibiu tal coisa. Nossa, então é verdade." Como se aquela pessoa tivesse legitimidade para proibir alguma coisa. Na verdade, ele está te dando uma sugestão e você está aceitando essa sugestão porque você acredita que há algum tipo de autoridade entre ele e você. E não há esse vínculo natural. Você nasceu humano e racional, ele também. Não é? Então não existe esse poder entre o Estado e as pessoas de forma que o Estado molde de forma objetiva o comportamento das pessoas. O que ele faz é, primeiramente, o Estado não é um ente, não é? Ele não age. Ele é uma abstração social na qual um grupo de pessoas se coloca acima de outro grupo de pessoas para governá-los, para decidir por eles. Por quê? Porque eles se acham melhores. É basicamente isso. Eles acham que por algum motivo eles são melhores do que você, então eles podem mandar em você e parasitar suas relações para sugar a sua energia e o seu patrimônio e viver disso. É isso que é o Estado. E essa narrativa ela só reforça que você... Ela só tenta reforçar, na verdade, que você busque que o Estado solucione seus problemas, que o Estado exista e que se torne cada vez maior, para que você, sempre que tiver qualquer problema, você vá ao papai Estado e o papai Estado te coloca no colo e resolve seus problemas, porque ele é lindo e maravilhoso. E isso é um discurso mais desconectado da realidade que existe. Não, o Estado não soluciona nada. O Estado ele é a agressão per se, em sua essência. É a parasitagem em sua essência. E o Estado menor também não é nenhuma vacina para o Estado. O Estado menor é pior ainda, porque faz as pessoas acreditarem que o Estado pode ser bem gerido, pode ser necessário. E nos meus artigos, inclusive eu vou linkar alguns aqui no vídeo, e vou linkar um que não é meu, é do Hans Hermann Hoppe, que é sobre a luta pela narrativa histórica. Mas nos meus artigos, em 2 deles, eu comento sobre a estratégia libertária. Eu considero completamente errado, por exemplo, o libertário aderir a movimentos de rua para ir protestar. E no artigo eu digo por quê, mas é basicamente porque não reforça a nossa narrativa, não ajuda a nossa narrativa. Em outro, eu falo sobre libertários que defendem bater de frente com o Estado de alguma forma, militar, terrorismo. Também não reforça a nossa narrativa, não ajuda em nada. Seria apenas uma forma de morrer. O que nós precisamos é reforçar a nossa narrativa. Como? Por vias culturais. Nós precisamos das vias culturais. Nós precisamos aprender muito com os marxistas, com Gramsci. Infelizmente, precisamos aprender com esses caras. O Estado aprendeu. O Estado adotou um modelo prussiano de educação, na qual ele controla a educação. Por quê? Para moldar na sociedade essa necessidade de Estado. Você tem professores trabalhando para o Estado por quê? Você acha que o Estado quer educar as pessoas? O Estado quer que você tenha educação suficiente para trabalhar, raciocínio lógico suficiente para ser produtivo, e não tenha raciocínio crítico suficiente para contestar a legitimidade do Estado. Então ele coloca professores, ele coloca uma rede de professores com um grupinho de fiscaizinhos da educação dizendo o que esses professores vão lecionar, quais são os autores que vão ser citados, o que vai ser trabalhado em sala de aula. Ou seja, controle centralizado, sempre. Esse é o Estado. Surpreso? Duvido.